A ciência marcará sua passagem com um sulco luminoso na história dos povos. Era minha primeira intenção dar, por meio de observações e exemplos recentes, uma ideia da influência considerável que terão sobre a arte de curar os estudos de que se trata aqui, mas, à última hora, recuei. E apesar da audácia e do êxito de Brown Sequard, que acaba de inventar ou de tornar achar o licor da mocidade, detenho-me para não comprometer o que já começa a ser admitido. Mas, não nos esqueçamos, em certos ramos da biologia e consequentemente da medicina, tudo deve ser refeito sobre um plano novo. Se, no momento em que chegar ao fim deste volumezinho, o leitor me objetar que seu conteúdo não satisfez completamente a esperança que lhe havia feito nascer o título, responderei não ser isso inteiramente por culpa minha. Dei a entender, por mais de uma vez, nas páginas que precedem, não me julgo autorizado a dizer tudo, e isso por muitas causas, por mais inverossímeis que pareçam certas coisas asseveradas nesta obra. Às vezes, pode o verdadeiro não ser verossímil, elas não são, todavia, tão extraordinárias como outras intencionalmente não divulgadas. Foi para não comprometer o todo que só falei de uma parte. Além disso, grandes e simples verdades não devem ainda ter publicidade, em atenção a elas mesmas, não devem ficar expostas às chacotas da multidão ignária e puerilmente presunçosa, cujos sarcasmos mataram Copérnico de pesar, da multidão que escarneceu de Franklin em seu começo e ridicularizou Galvani apelidando o mestre de dança das rãs, y muitos outros. Não falo dos gênios benfeitores a quem torturaram e deixaram morrer de fome. Contentando-se, após exame insano e longo, com erigir-lhes uma estátua, para a glória do gênero humano. De modo que, só do século devem queixar-se, se não faço menção alguma das origens da vida sobre os planetas em geral e sobre a Terra em particular, nem da lei de evolução que Lamarck, Darwin, R. Wallace obrigaram sobre uma de suas faces, nem também do papel da inteligência nos animais. São questões, estas, que encontraram exame em tempo determinado. Alguns leitores pode ser que façam esta reflexão, mas, enfim, de que nos serve sofrer e lutar na Terra, através do invólucro material, se realmente pode existir sem ele? Lamento não o poder satisfazer, nesse ponto, porque, aqui também, sou retido pela reserva que me liga. Arriscar-me-ei, todavia, a usar da parábola. E como é uma questão de que me ocupa em outro trabalho, que publicarei algum dia, tomo a liberdade de citar-me, extraindo uma lenda da obra o que faça alusão. A lenda das pedras. Houve tempo em que os homens mais instruídos da sua época acreditavam que, de entre os seres, só um homem sentia. Depois, reconheceu-se que erro caiu, mas não se vai até o fim, toda a matéria é sensível. O ilozoísmo é uma teoria exata e verdadeira, por exemplo, todos os corpos, sem exceção, sentem o calor e o frio, e nulo mostram. O éter, isto é, a vida, está em toda parte. Bem, um dia, era no tempo em que as pedras falavam, uma pedra escura e informe contava seus males a uma de suas semelhantes e dizia-lhe, um ser, que se intitula o Rei da Criação, arroga-se o direito de bater-nos, em mim e nos meus, de ferir-nos a golpes de instrumentos duros e cortantes. Ele quebra-nos, despoja-nos do melhor de nós mesmos e só descansará a receio bem, depois que nos tiver reduzido a nada. A outra lhe respondeu, vossas desgraças não têm valor, comparadas às nossas, sabei que esse rei bárbaro, esse Deus sem coração, o homem, pois que devo chamá-lo por seu nome execrando, veio arrancar-nos do seio da terra, onde repousávamos sossegadas há tanto tempo, que já havíamos perdido a lembrança da nossa origem. Ele agarrou-nos com o mesmo ferro sob o qual gemeis minha irmã, e, além disso, joga-nos em fornalhas ardentes, onde o sangue se nos carboniza e se transforma em vapores, onde os nossos ossos, primeiramente calcinados, fundem-se depois,
debaixo de um sopro infernal. Era assim que duas pedras informes e escuras proferiam suas queixas no seio uma da outra. Mas, algum tempo depois, encontraram-se elas reunidas sobre a cabeça do rei que maldisseram, sobre a fronte do Deus contra quem blasfemaram. Encontraram-se, uma sob a forma de um círculo de ouro cintilante, outra sob a de um diamante de onde irradiavam 1000 chispas. E todos as admiravam. Então, um tanto embaraçadas, disseram: quão loucas éramos nós, minha irmã, quando lastimávamos a nossa sorte, em lugar de grosseiros pedaços de matéria tosca, que éramos, passamos por todos os graus da perfeição e resplandecemos hoje, com vivíssimo brilho, na fronte de nosso Senhor, que nos uniu à sua glória. Se lançardes um olhar sobre o que precede, compreendereis a ideia que guiou o autor nessa análise das coisas, cujos elementos procuraremos reunir em um curto resumo sintético. Como em uma espécie de visão rápida, o autor quis, primeiramente, dar uma ideia do conjunto do cosmos, no começo de um ciclo, depois, mostrar a constituição do círculo cósmico, no qual, um círculo concêntrico análogo, o homem, se encontra encerrado como um núcleo em uma célula. Não podendo lançar mão temerárias profundezas do macrocosmo, o autor apenas arriscou uma tímida comparação entre este último e o homem, esse microcosmo, cuja natureza estudou com mais minúcias e mais possibilidades. Por derradeiro, o autor esforçou-se por mostrar que o homem se compõe de um princípio imediatamente perecível, a matéria, que não é realmente ele, e de um princípio superior, a inteligência, que é o seu irreal e sobrevivente à matéria, a qual opera por meio de um terceiro princípio, a energia, que também não é ele, senão a matéria. E eis porque, quando a morte, que é a separação destes três princípios fundamentais, ocorre e se efetua em dois períodos primitivos. 1. O estádio intelectual. 2. O estádio anímico, aos quais podíamos adicionar o estádio material, isto é, a transformação completa da matéria, se esta não ficasse, logo após a partida do espírito, tão indiferente a este último. O que distingue a teoria esboçada nesta obra das teorias animistas anteriores, é que ela apresenta o homem como um todo composto de inúmeras partes semi-autônomas. Cada uma das células do corpo humano tem sua matéria, corpo, sua energia, alma, e seu rudimento de inteligência própria, espírito. Mas, estão ligadas ao destino do corpo inteiro, necessidade, e o homem razoável interessa-se por seu bom funcionamento, providência, providere. O conjunto das células constitui o homem, modelo reduzido do universo. Notemos de passagem, que a energia tanto melhor opera na matéria, quanto mais delicadas, mais instáveis, mais afastadas, em suma, do estado mineral são as combinações em que ela se organiza. E que, de outra parte, o espírito opera sobre a energia quando esta se animiza, isto é, quando mais se aproxima de um estado vizinho do seu. Em outros termos, a vida, tais como observam, mostra-se no ponto de convergência de três princípios. Ou, se preferirdes, o espírito animizou a energia e organizou a matéria, para fazer agir uma sobre outra e dar vida ao ser. Vou terminar, com a consciência de não ter feito um trabalho completamente inútil. Sei, em todo caso, que ele não será perdido para todo mundo. O homem é a execução de unir a lei. Sua existência é uma sucessão de tarefas, a minha, por esta vez, está cumprida. A vida foi-nos dada como um quadro a desenhar. Este quadro cerca um espaço maior ou menor, podemos, agindo na medida da liberdade que a necessidade concede à nossa vontade, deixá-la em branco pela futilidade dos nossos atos. Podemos, ainda, produzir um quadro horroroso, mau, e somente medíocre, como podemos imprimir uma pintura alegre ou uma obra-prima de graça e beleza, que as gerações futuras hão de admirar, associando-lhe nosso nome por longa série de anos.
o autor julgar-se-á feliz se o canto do quadro que ele enche com o presente trabalho estiver à altura da intenção que o inspirou. No momento de lançar os olhos pelas últimas linhas destas páginas, que talvez lhe tenham despertado algum interesse, rogo ao leitor acreditar que, escrevendo-as, só fui guiado pelo sentimento de tornar-me útil. Não sei se as teorias que emiti, e que não pousam diretamente sobre a experimentação, serão verificadas. Isso, porém, não importa. Servirão, talvez, para a origem de outras melhores. Não importa quanto àquilo que me diz respeito, porque, assim como eu me pronunciava o ano passado, em Havana, depois de muitos meses de estudo sobre a febre amarela, com esses mesmos pensamentos, nos quais espero sempre inspirar-me, quero agora concluir. O sábio, que procura a verdade por si para o bem geral, contempla as coisas do alto. Aplica-se a reduzi-las às suas verdadeiras proporções, considerando a imensidade do tempo e do espaço. Com indiferença, ele assiste à ruína de suas próprias teorias, quando fica demonstrado que elas não poderiam conduzir ao caminho da verdade, e é sem despeito que ele cede o lugar a outras melhores. Medindo o valor das reputações pelos vestígios do bem deixados, ele não trabalha por uma celebridade vã, porque não pode ignorar que as mais brilhantes glórias desaparecem esquecidas e sem nome no oceano dos tempos, como a lei do destino. Sente, sabe enfim, que não passa de uma das células solidárias, desta grande personalidade coletiva que se chama humanidade, e é por ela que luta e sofre, sendo preciso, sem preocupação de recompensa. Fim.